Bom, boa noite a todos, né? Agradeço muito a oportunidade de mais uma vez estar aqui. É muito bom estar com todos vocês, sempre na oportunidade do estudo, das reflexões. Infelizmente, não é nem infelizmente, né? Para mim é bem felizmente não estar sempre. Mas se de um lado o estudo prossegue, né, o estudo também prossegue para outros lados e a gente vai buscando aí o nosso aperfeiçoamento, nosso conhecimento, né, com a graça de Deus. E deixa eu projetar aqui. Bom, gente, mais uma vez estamos juntos. E hoje será o penúltimo estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, que para mim é um livro magnífico, que tem nos ensinado a cada leitura, a cada estudo, tem nos proporcionado a cada capítulo reflexões preciosas. Agradeço muito ao Cefec pela oportunidade do estudo e hoje, no capítulo 18, vamos falar sobre o nosso irmão Cavalcante e através do título Desprendimento Difícil. Antes da gente iniciar o nosso estudo, eu gostaria que vocês observassem, não sei se alguns observaram, se não observaram, vão observar agora, em todos os casos em que nós estudamos, né, de desencarnação, trazidos por nós através de André Luiz, eu tenho colocado como pano de fundo borboletas. Às vezes as pessoas acham, nossa, que bonito, né? Nossa, que lindo esse papel de parede, esse plano de fundo, né? Na realidade, eu coloquei isso de uma forma proposital, exatamente para que a gente pudesse, ao final, quase chegando ao final desses estudos, desses processos de desencarnação de nossos irmãos, que André Luiz nos relata, observarmos coisas interessantes a respeito das borboletas, né? O ciclo de vida de uma borboleta, ela consiste em 4 fases, o ovo, depois a larva, depois a pupa e a fase adulta, chamada de imago, né? E algumas espécies de borboletas, elas se desenvolvem se relacionando com outros insetos num sistema de parasitismo. Outras borboletas são tidas como verdadeiras pragas na agricultura, acabam com a agricultura. E outras borboletas, apesar desses outros tipos, outras são agentes de polinização, né? Elas nascem para polinizar e para comer outros insetos que são insetos tidos como nefastos. O ciclo de vida delas é muito interessante, algumas duram somente 24 horas, outras até 4 meses, né? É só interessante para a gente pensar a respeito desse tempo de vida. E a gente fazer uma correlação desse ciclo da vida da borboleta com a nossa própria existência, né, na matéria, no corpo físico. Na realidade, as borboletas, elas experimentam lindas, né? Se a gente pensasse em flores, elas vão de flor em flor, né? Elas posam na florzinha ali, elas se alimentam, copulam, né, procriam e morrem de uma forma natural. Cumprem o seu ciclo de vida. Vamos pensar um pouco, nós que já estamos chegando ao final do livro, sobre esse nosso ciclo de vida.
que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Né? Nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas temos a obrigação de fazer do nosso tempo um tempo que realmente vale a pena, para todos nós, né? Então é isso. Afinal, qual é o nosso tempo? Como eu costumo fazer sempre, em todos os capítulos, hoje não vai ser diferente, vamos ver sobre o que nós vamos falar no capítulo de hoje. Saberemos quem é Cavalcante, o penúltimo irmão a ser auxiliado em seu processo desencarnatório pela equipe de André Luiz. Vamos conhecer um pouco sobre a vida de Cavalcante. Estudaremos um processo complicado de desencarnação, acrescidos do inconveniente da eutanásia. Conheceremos o que é e como o mecanismo da eutanásia se processa no desencarnante. Mais uma vez, somos chamados a perceber a importância da educação para a morte e como a influência das crenças dogmáticas atrapalham a sistemática da liberação do espírito. Então, nós vamos conhecer hoje, gente, um pouquinho. É claro que esse capítulo de desprendimento difícil é um capítulo maravilhoso que nos permite milhões de reflexões e milhões de estudos. Infelizmente, o tempo é curto e não dá para a gente se ater por muito tempo em cada item importante que André Luiz quer nos trazer. Mas, de uma forma geral, nós vamos entender esse difícil processo pelo qual Cavalcante passou, né, no desprendimento dele. E o trabalho tremendo que ele deu para a equipe espiritual que o estava assistindo. Então, nós vamos conhecer um pouco da história dele. Os que já leram o capítulo conhecerão, com certeza, mais detalhes, né? E nós vamos aqui, conforme a gente faz em todos os capítulos, trazer o que André Luiz, na realidade, quer nos mostrar através desse capítulo. Mas quem é Cavalcante? Bom, nós do capítulo nós tiramos que Cavalcante era um bondoso e fervoroso católico mesmo, romano, né? Fez tudo em sua existência na prática do bem e em nome de Jesus. Dedicou-se aos irmãos do mundo, sempre ao lado dos famintos e sofredores. Ele era considerado, inclusive, pela esposa, um padre sem batina, conforme ela mesma chamava, né? Foi abandonado pelos parentes, exatamente por essa prática, né? Essa coisa da religião, essa coisa não só da religião, mas por ele, pela prática do bem, de estar sempre se dedicando ao próximo. Ele encontra-se internado, quer dizer, no capítulo, ele encontrou-se internado em seus momentos finais em uma enfermaria de um hospital público, onde percebe-se grande movimentação, tanto de encarnados como de desencarnados. Com remorso pelo que entende que deixou de cumprir como esposo, permanece em luta com suas recordações, repelindo assim a ajuda dos espíritos amigos e mantendo-se preso à carne pelo temor de seu destino além-túmulo, fruto de suas crenças dogmáticas. Vamos lá trabalhar um pouquinho em cima dessa dinâmica de Cavalcante. Bom, no Obreiros da Vida Eterna, na página 276, no capítulo que nós estamos estudando, André Luiz nos relata: reconhecia, entretanto, ali, isso observando Cavalcante, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente
que em admirável decreto da vontade estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Muito interessante essa observação que André Luiz faz do quadro de Cavalcante. E aí nos vem uma coisa que nós já aprendemos durante toda a obra, mas que, por força da lição de André Luiz, nós temos ainda necessidade de aprender um pouquinho mais: o poder da mente. E percebemos que os elementos ativos de nossa mente são dois: o pensamento, que é um atributo do espírito, e a vontade, que é o pensamento tornado força motriz. Então, só esclarecendo um pouquinho desse slide, dentro da literatura espírita, que é vastíssima, a gente sabe disso, né? Nós temos muitos autores encarnados e desencarnados que abordam esse tema, com muita propriedade, muita dimensão também. Aqui, no caso, nós vamos dar apenas uma pincelada para que a gente possa entender e possa justificar essa postura de Cavalcante diante da situação dele, da doença, né, que a doença avançava de uma forma assim, e quase que inacreditável. Ele praticamente, vamos ser bem claros, o capítulo nos relata de uma forma em que ele estava literalmente apodrecendo em vida, né, no corpo físico, porque ele já cheirava mal, alguns órgãos, os órgãos e a própria carne mesmo já estava em fase de necrose, muitos pontos, e ele já cheirava mesmo, exalava mal, e ele estava ali, preso naquele corpo, num apego material ao corpo físico que era impressionante a todos os que chegavam perto dele, né, os médicos, enfermeiros, as pessoas até religiosas que estavam ali, né, naquele ambiente, como para a própria equipe espiritual, né, de poder visualizar a situação em que ele se encontrava e até chegava a repelir a ajuda. Os membros da equipe não conseguiam nem minimizar, diminuir um pouquinho de tudo que ele estava sentindo. Tamanha era a situação refratária em que ele se colocava. É interessante a gente ver sobre esse poder da mente, né, esses elementos ativos, que entre esses autores aí que a gente fala, né, dentro da literatura espírita, nós temos Leon Denis, é um exemplo, que nos assegura, dentro da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que nós somos o que pensamos, com toda a propriedade, né? E Leon Denis também afirma que o homem, ele só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. E aí Kardec nos esclarece até mais um pouco sobre isso, na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele nos afirma, que está exatamente no slide, né, que o pensamento ele é um atributo característico do ser espiritual, é o que distingue espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. E a vontade, Kardec define a vontade nesse artigo da Revista Espírita de uma forma assim, muito inteligente, lógica e esclarecedora para nós. Ele diz que a vontade não é um atributo especial do espírito. A vontade, diz Kardec, é o pensamento que chega a um certo grau de energia e se transforma em força motriz, força que atua. Essa é a vontade. Então, Kardec foi muito feliz nessa definição para nos mostrar
a diferença, pensamento, vontade, essa ligação, a diferença, mas ao mesmo tempo, essa ligação entre esses dois elementos ativos da nossa mente. Então, nós podemos aí deduzir, né, pensamento e vontade, esses elementos ativos da nossa mente, o poder que é capaz de exercer. E aí nós entendemos um pouquinho dessa situação de Cavalcante, porque um poder, dependendo, no entanto, da qualidade do pensamento e da vontade de quem a utiliza, né, de quem utiliza, é que vai determinar essa força. Então, a força de Cavalcante era tão intensa que ele se mantinha preso ali e não havia quem tirasse o homem, o espírito, daquele corpo. Muito interessante isso. Até os médicos passavam e diziam, mas como é que ele continua vivo? Mas não é possível, nesse estado, nessa situação, cheirando mal, como é que ele continua vivo? E aí, a gente se pergunta qual o motivo dessa resistência de Cavalcante. Qual o motivo? Por que ele se mantinha tão resistente? Angústia, medo de morrer, ele tinha medo do purgatório, que era uma crença dogmática, que nós vamos ver mais adiante, desejo de rever a ex-esposa, né, porque ele começou a repensar atitudes e ele achou que toda aquela postura que ele tomou em relação à ajuda, à igreja, tudo, ele destruiu o casamento dele. Então, ele tinha o desejo doentio de querer rever a esposa para pedir o perdão à esposa, né, nesses últimos momentos dele. Então, na realidade, esses motivos que ativaram em Cavalcante, né, os elementos ativos da mente, que é o pensamento e a vontade, estavam dificultando o desenlace dele. Por isso esse capítulo tem o nome de desprendimento difícil, que foi realmente extremamente difícil esse desenlace de Cavalcante do corpo físico. E aí, a partir disso tudo que a gente está colocando, André Luiz, como sempre, generoso, nos convida a abrir nossas mentes e perceber um elemento essencial em tudo isso, para todos nós, um elemento que a gente deve analisar, prestar atenção, porque é um elemento muito difícil para todos nós. É a educação para a morte. No livro da Codificação Espírita, um livro que poucos conhecem, né, que eu costumo sempre falar aqui, que é O Céu e o Inferno, na página 144, Kardec diz o seguinte: podemos deixar de fazer qualquer outra viagem, mas quanto a esta morte, tanto os ricos como os pobres terão de fazê-la, e se ela for dolorosa, nem a posição e nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Ao ver a tranquilidade de algumas mortes e as terríveis convulsões da agonia em outras, já podemos perceber que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos esclarecer a respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos relatará as sensações desse instante supremo? Sobre isso, a ciência e a religião se calam. Mas por que se calam? Porque falta uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito com a matéria.
uma para no limiar da vida espiritual e a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Perfeita colocação. Porque, na realidade, a morte, como a gente tem estudado isso durante todos os capítulos, é um tabu para muitos de nós ainda, até espíritas, ainda é. Né? A história do silêncio é sempre prejudicial para a gente discutir essas ideias. E, nesse caso, não é diferente. A gente ainda se debate, por mais que a gente tenha estudo, a gente tente caminhar em relação aos estudos, a gente tente ler bastante, discutir a ideia, ainda para nós é um pouquinho difícil enquanto na carne. O espiritismo, de fato, ele vai inaugurar um momento novo na história do pensamento humano, se a gente for analisar isso, sobretudo porque a partir da observação, o espiritismo, ele confere à morte esse caráter científico. Ele aborda os temas antigos, né, que tabus ou coisas que a gente ouve falar e que carrega com a gente, ele esclarece, ele vê tudo sob uma nova ótica, ele nos mostra isso sob uma nova ótica. Na realidade, com o concurso dos espíritos, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, que é exatamente um profundo debate sobre o tema morte, e vem aprofundar o assunto com a obra O Céu e o Inferno. Então, é óbvio, não precisa nem eu dizer, que necessitamos estudar sobre isso, porque ninguém, é óbvio que a gente sabe que ninguém vai ficar para semente, né, conforme dizia minha tia. Todos nós vamos passar por essa transição. Então, é difícil para todos nós, mas que passemos com um pouquinho de entendimento, que vai nos ajudar muito nessa transição, com certeza. E Kardec, inclusive, nessa obra, O Céu e o Inferno, ele pontua nessa obra as duas causas principais do sofrimento na hora da transição, né, dessa passagem, vamos dizer assim, nesse momento em que a alma é separada do corpo. O sofrimento da transição, Kardec pontua duas causas interessantes. A primeira, o apego ao corpo, que é o que prejudica o desenlace do espírito, e isso nós estamos vendo muito bem aí no caso de Cavalcante. E o segundo, o estado moral do espírito. A gente sabe que essa segunda causa, a primeira nós já cansamos de falar, né, sobre esse apego, talvez a gente não consiga internalizar isso, né, mas a gente sabe. Se a gente consegue praticar, tentar, já é outro assunto. E o estado moral do espírito, ou seja, quanto mais se procurar elevar os pensamentos, ter boas atitudes, né, na hora da transição, né, passando para outra dimensão, não haverá maiores complicações. No caso de Cavalcante, houve também um ponto muito interessante que dificultou essa transição, né, e que muitos de nós ainda carregamos.
que são as crenças dogmáticas. Muitos de nós ainda trazemos isso conosco. Mas o que é uma crença dogmática? O que é um dogma? No conceito tradicional de religião, agora nós estamos falando pelo lado religioso, né? Porque dogma, ele é um princípio... desculpe, é porque o meu celular fala, e ele captou aí. E aí ele fala na minha frente. Mas o dogma, que a gente sabe, é um princípio fundamental dentro de uma doutrina, estabelecido em uma doutrina. E, através disso, se desenvolvem várias ideias práticas. No caso da religião, no conceito tradicional de religião, o dogma é uma espécie de verdade, naturalmente revelada por uma divindade ou um enviado especial dessa divindade, pelo que essa verdade é recebida como algo sagrado e, por conseguinte, uma ideia absoluta, perfeita, inquestionável e que deve ser admitida em sua integridade. O termo origina-se do grego dogma, equivalente a o que nos parece bom. Então, as crenças dogmáticas são crenças tidas como verdades absolutas, né, inquestionáveis. Então, eu tirei aqui como exemplo que foram causas dessa dificuldade de desprendimento de Cavalcante, alguns dogmas, algumas crenças dogmáticas, né? O limbo, que agora foi extinto, né? A igreja já não acredita mais no limbo, não é que não acredite, já eliminou isso, né, da parte dogmática da igreja, mas o purgatório ainda persiste, a virgindade de Maria, a Eucaristia, a infalibilidade do Papa. Então, são crenças dogmáticas em que isso aí, gente, a gente está citando exatamente para enriquecer o estudo, nenhuma crítica à crença dogmática da Igreja Católica, né? Mas nós sabemos que, no caso de Cavalcante, que era católico, e católico fervoroso mesmo, isso para ele era uma verdade absoluta. Ele teve grandes problemas com isso, até para desencarnar, porque ele acreditava que ele iria para o purgatório. Então, ele sabia que ele ia passar pelo purgatório e que ele achava que ele ia sofrer. Então, aquilo transformava dentro da mente dele, era uma verdadeira loucura. E fazia com que ele tinha medo de dormir e desencarnar. Porque ele tinha medo do que não conhecia, do que não sabia, do que não entendia, que era o além-túmulo, né? O que nós vamos encontrar após o desenlace? Ele não tinha esse entendimento exatamente pelas crenças dogmáticas. E essa prática, né, na realidade até um pouco arrogante, de oferecer essas verdades, né, é que nós chamamos de dogmatismo, que era o que eu falei, o medo de Cavalcante. Bom, mas o ponto central do nosso estudo, o ponto mesmo, que é o ponto, vamos dizer assim, principal, que nos chama bem a atenção, inicia agora. No livro, na página 287, diz o seguinte: Cavalcante avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O clínico, todavia, não se demorou muito, e como o enfermo lutava desesperado em oposição ao nosso auxílio, quer dizer, a equipe espiritual não conseguia ajudá-lo, não conseguia iniciar o desprendimento, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo, ou seja, a equipe não foi tão rápida como deveria e gostaria, porque Cavalcante não permitia isso pelo seu apego.
Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva ante o gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Isso relata André Luiz. Então, nós entramos agora num ponto que vai exigir um pouco de análise mais detalhada de todos nós, a chamada eutanásia, que é o ponto principal do nosso estudo. Mas o que é eutanásia? Vamos abrir a nossa caixinha de ferramenta, né? Que a gente um dia vai precisar dela, com certeza. Vamos colocar o sentido etimológico da palavra. Ela vem do grego eu mais thanatos, que pode ser traduzido como boa morte ou morte sem dor. A definição de eutanásia consiste na conduta de abreviar a vida de um paciente em estado terminal ou que esteja sujeito a dores e intoleráveis sofrimentos físicos ou psíquicos. Gente, a ideia base da prática da eutanásia é a seguinte, é que todo indivíduo, ele tem o direito de pôr fim à sua própria vida. Essa é a ideia básica da eutanásia. Né? Caso, logicamente, ele esteja enfrentando essas situações que nós descrevemos aí na definição. A eutanásia é um tema, obviamente, muito polêmico, né? Que dá margem a bastante discussão. Existem países que permitem essa prática, outros países não permitem, por questões religiosas e culturais. Alguns países até têm métodos para que isso ocorra de uma forma, segundo eles, muito tranquila, né, muito indolor. E, de um modo geral, a eutanásia, ela implica numa morte suave. É a morte que todo mundo queria ter. Não é verdade? A morte, boa morte, é como diz a doutora Ana Cláudia, né? É a morte que todo mundo quer ter, né? Uma morte tranquilona, de boa, de boaça, e tá tudo certo. Evitando qualquer tipo de sofrimento, né? Porque a gente sabe que vai ter que passar por isso mesmo. Então, que seja assim, olha que beleza, não é verdade? É a morte que todo mundo quer ter. Mas não é bem assim. A eutanásia também, ela pode ser interpretada como o ato de matar uma pessoa ou ajudá-la a cometer o seu suicídio. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso. Formas de eutanásia. Nós temos a eutanásia ativa, que é a que usa recursos para findar a vida do paciente, né? Acontece quando se apela para recursos que podem definitivamente acabar mesmo com a vida do doente, né? Uma injeção letal, medicamentos em dose excessiva, e a eutanásia passiva, é quando há a falta de recursos para que as funções vitais do paciente ocorram, né? Se deixa de dar determinado medicamento, se deixa de ter um determinado cuidado médico. E nós temos também outras formas de eutanásia. Nós temos a ortotanásia, que é parar com as formas ou atividades de tratamento que prolongam a vida de forma artificial, ou seja, é uma forma muito tranquila, porque se encara a morte como ela deve ser. Não se faz nada em relação a isso, apenas se mantém o paciente ali naquela situação e vai ver até onde vai. Temos a distanásia, que é o contrário da eutanásia, que se prolonga ao máximo a vida do paciente, no caso de uma doença incurável, né? Prolonga-se ao máximo essa doença, esse estado do paciente, né?
E temos uma outra forma muito pouco falada, muito pouco, muito poucas pessoas até sabem, que é a mistanásia, que é um termo pouco utilizado. É conhecido como eutanásia social, ou seja, uma omissão de socorro, né, uma imperícia. Então, são algumas formas dessa prática da eutanásia, que é o tema que nós estamos estudando. Só para a gente, a título de curiosidade, temos alguns dados atualizados em fevereiro de 2022 da eutanásia no mundo. É muito interessante a gente observar, porque em azul mais escuro nós temos a legalidade da eutanásia no mundo, tá? Em azul mais escuro, em azul claro, a eutanásia ativa, legal, né? E em esse aqui, o azul um pouquinho mais escurecido, nós temos a eutanásia passiva legal, que é a recusa de tratamento. Em vermelho, a eutanásia ilegal. E nessa parte branca, a situação é desconhecida. Apenas dados, só para a gente ter uma ideia, né, de como se posiciona o mundo nessa situação da eutanásia. Aí a gente tem, lógico, que depois de a gente analisar isso tudo, nós precisamos ver a eutanásia na visão espírita. No Livro dos Espíritos, na questão 953, é simples e rápida. Diz o seguinte: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Respondem os espíritos. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Ou seja, trocando em miúdo, gente, todo ato que abrevia, não importa, mas foi assim, foi assado, foi desse jeito, foi por isso, foi por aquilo, todo ato que abrevia a vida no corpo físico é contrário aos códigos divinos. Não existe mais, sim, porque... E nós vamos saber o porquê que não tem esse mais. Mas estava assim. Mas fulano estava assado. Mas a situação era essa. Não tem isso, né? Dentro da doutrina espírita, a postura que a espiritualidade nos traz é muito claro, né? É muito clara. A visão da doutrina espírita em torno dessas questões, ela é muito valiosa para nós. Por que ela é valiosa para nós? Porque a doutrina espírita nos ensina muito mais além do que um corpo físico. É difícil para a gente entender isso? Claro que é difícil. Nós estamos em humanidade, nós estamos vendo o físico, nós estamos vendo o corpo físico, nós temos ali sofrendo um ente querido, uma pessoa que nós amamos. Mas nós, pela doutrina espírita, temos que entender. É difícil entender? É claro que é. Mas nós precisamos entender e chegar ao ponto de que a doutrina espírita nos ensina que nós somos corpo, perispírito e espírito. E que a vida, ela tem um sentido ético, moral, que proporciona o quê? A evolução do espírito, etapa a etapa, através da lei divina da reencarnação. Nós precisamos entender isso. Saber a gente sabe, né? Mas a gente precisa aprender. É óbvio
que é difícil para a gente enfrentar todas essas situações com resignação, com dignidade, com fé, é difícil, mas tudo isso, todas essas situações pelas quais nós passamos, ou um ente querido passa, vai nos proporcionar, ou proporcionar ao nosso ente querido, um imenso aprendizado ao espírito. O corpo, gente, pode se encontrar debilitado, muitas vezes até inconsciente, mas nós precisamos entender que o espírito, ele está, inclusive eu estava falando sobre isso antes de começar o estudo nosso de hoje, o espírito, ele é ligado ao corpo molécula a molécula. O espírito, ele está lúcido e está registrando tudo que está acontecendo no meio, aonde ele está. E isso, toda essa situação, a situação do coma, a situação de várias situações, a vida vegetativa, vai proporcionar ao espírito, de alguma forma, pode proporcionar ao espírito uma nova postura, um novo entendimento. O espírito está ali. Gente, isso eu falo para vocês com toda propriedade, porque eu vivenciei isso através do desenlace do meu marido. Então, eu posso dizer isso para vocês com toda propriedade. Eu vi o sofrimento que meu marido teve no desenlace. Foi um sofrimento extremamente grande. Foi um sofrimento tamanho de precisar. Eu me lembro que quando eu já não aguentava mais ver aquela situação, né, que eu levei ele para o hospital, ele falou para mim: faz o que for preciso para me tirar, para que essa dor pare. E no final de tudo, eles amputaram as 2 pernas do meu marido e depois, pouco tempo depois, no dia seguinte, ele desencarnou. É fácil, Rita? Não, não é. É difícil entender tudo isso? É, muito difícil. Principalmente quando a pessoa que está sofrendo e muito é o ser que você ama. Então, o luto é necessário, tem que ser respeitado, tem que ser sentido. Mas depois, com o tempo, nós vamos, e isso o Espiritismo, a doutrina espírita nos proporciona isso, esse entendimento maravilhoso. E hoje eu tenho a certeza absoluta que ele está bem e trabalhando. Certeza absoluta. Saudade existe? Claro que sim, muita, muita. E é por isso que eu trabalho a cada dia, por isso que eu estudo a cada dia, por isso que eu me esforço a cada dia, para ter o mérito de, na hora do meu desenlace, ele possa estar presente e me amparando. Por isso que eu faço tudo isso. Esse é o meu único objetivo. Continuando. No livro Obreiros da Vida Eterna, na página 287, diz o seguinte: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Esse interessa, gente, atinge os centros do organismo perispiritual. Aí relata André Luiz: Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de decorridos mais de 12 horas. Então, essa foi a situação de Cavalcante. O médico, né, se aproveitando dessa inconsciência que ele estava, porque ele ficou num verdadeiro estado, chegou a um ponto tal que o corpo físico já não estava mais aguentando, o corpo físico já estava nos últimos segundos, ele já estava delirando,
se abre todo uma visão psíquica do que estava acontecendo dentro daquela enfermaria. Ele começou a ver tanto os encarnados como os desencarnados, e começou a falar, começou a ficar em desespero. O médico lhe aplica uma dose letal de anestésico. E aí, nós sabemos que o perispírito de Cavalcante, com essa injeção, o perispírito, logicamente, pelo medicamento, né? O Cavalcante espírito, conforme André Luiz fala, fica impossibilitado de qualquer atitude. Ele estava morto, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele morre, mas ele só vai poder ser desatado todos os laços, né, que nós já conhecemos e já estudamos, 20 horas, né, pelos espíritos amigos. Então, essa postura da eutanásia fez com que o perispírito de Cavalcante fosse diretamente atingido, e de uma forma tamanha que ele ficou muito atordoado. Inclusive, depois que o espírito dele foi definitivamente libertado, ele ainda ficou apático, ficou sonolento, ficou desmemoriado. Ele foi levado à casa de Fabiano, ainda necessitando de muitos cuidados, né? E isso, nós precisamos atentar para esse detalhe. É muito interessante perceber que, do mesmo modo, e nós já vimos isso em outros capítulos, do mesmo modo que nós temos a encarnação, nós temos a desencarnação. Então, do mesmo modo que é um processo, tudo tem que ser ligado. Nós temos o nosso corpo perispiritual, que é ligado molécula a molécula ao nosso corpo físico. Por isso que os laços têm que ser desatados, né? Conforme Jerônimo já nos ensinou, através da desencarnação de Dimas. Então, nós temos que entender que, e os espíritos nos falam isso, não é assim, ó, de uma hora para outra, abruptamente, nem em caso de suicídio é. Então, nós precisamos estar atentos. Quando acontece esse caso dessa droga que foi ministrada a Cavalcante, foi muito difícil para os espíritos, e olha que ele estava sendo assistido, né, de uma forma muito misericordiosa por tudo que ele foi. Então, gente, para a gente poder ir arrematando, vamos perceber o que nós somos. Nós somos espírito, perispírito e corpo. Então, enquanto nós estamos encarnados, o nosso perispírito está enraizado a nós, molécula a molécula, semelhante, gente, às raízes de uma planta que está na terra. Quando ocorre a desencarnação, o perispírito, ele tem que se desprender molécula a molécula. O desligamento espiritual, conforme eu falei, ele não ocorre de uma forma de repente, né, num passe de mágica, não é assim, né? Ele ocorre de uma forma gradual. Segundo os espíritos orientadores, a alma se desprende gradualmente e escapa, não escapa igual um passarinho que está dentro de uma gaiola, né? Abriu a gaiola, o passarinho sai batido. Não, tudo tem que ser desligado, molécula a molécula, passo a passo. Isso é muito interessante a gente entender, inclusive está na Gênese, no capítulo 11, no item 18, no Livro dos Espíritos, na questão 155 também, esses dois estados, desencarnação e desligamento do corpo, né? Eles se tocam, se confundem, espírito, perispírito, corpo. A gente tem que entender esse entrelaçamento, a gente precisa perceber isso. Lembrando o nosso irmão André Luiz sobre os nossos comprometimentos conosco, que nós possamos viver na constante mudança interior,
para que a nossa bagagem mental, gente, seja a mais leve possível. Quando a gente pensa em peso, qualquer tipo de peso, qualquer significado não é bom. Então, nesse final, eu vou parafrasear um ditado antigo, mas muito lúcido, que diz o seguinte: que a morte nos seja leve. E vou terminar com uma frase de Jerônimo: a dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. Ninguém corte onde possa desatar. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos estudando juntos e até o próximo e último capítulo do livro. Muito obrigada.